Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Creio que a maioria de vocês me conhece. Eu sou o pastor Elgar Hugo Osterberg, sou pastor da Igreja Evangélica Seara de Cachoeirinha. E a partir de hoje nós iremos começar uma nova série de estudos para crescimento e edificação. E eu quero convidar você a olhar para a vida e para a história de um personagem da Bíblia, do Antigo Testamento, que era Naamã. Naamã, ele, através da sua doença e da sua busca por cura, ele precisou se submeter àquilo que o profeta Eliseu tinha mandado ele fazer, que era banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. Eu penso que não é errado dizer que a cada mergulho Deus estava não só curando a sua lepra, mas também estava tratando alguma área da vida de Naamã. Por isso eu quero, a partir de hoje, refletir junto com vocês sobre os 7 mergulhos de Naamã, ou os 7 banhos de Naamã, e o que Deus fez na vida dele através deste episódio. Eu convido você a ler junto comigo a história de Naamã, que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 19. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus.
e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Aqui em 2 Reis, no capítulo 5, então nós temos a história de Naamã. A partir do versículo 1, nós vemos uma descrição de quem era, Naamã. Diz ali: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Então, quando nós lemos aqui esse primeiro versículo falando sobre Naamã, nós até podemos ficar impressionados, e quem sabe alguns de nós até pensamos: uau, eu gostaria de ser como Naamã. Ele tinha características que todos nós gostaríamos de ter. Ele tinha sucesso profissional. Naamã, ele era general de um grande exército, ele era um pai de família, ele era um homem respeitado, ele foi um instrumento para a salvação da sua nação, ele era um homem valente, e além disso, o seu nome significa agradável. Mas, como nós vimos, a história de Naamã, ela continua. Ele tinha de fato várias características positivas na vida dele, mas ele tinha um porém. No final do versículo 1 diz: porém, Naamã era leproso. Aparentemente, Naamã, ele tinha tudo para ser feliz, Naamã tinha tudo para ser realizado, mas uma doença fez Naamã iniciar uma peregrinação em busca da sua cura. O que ele não sabia era como viria essa cura, e muito menos Naamã não sabia que somente Deus poderia curá-lo. Não apenas curá-lo de uma lepra, mas esse episódio acabou provocando uma revolução na vida de Naamã, e ele passou a adorar a Deus como seu único Senhor. Lá no versículo 10, quando Eliseu ele mandou Naamã se banhar 7 vezes no Rio Jordão, certamente a mensagem era que Naamã ele precisava de uma lavagem por inteiro. Ele desejava curar-se da lepra em seu corpo, mas Deus tinha planos maiores para a vida dele. Deus queria restaurar a sua vida inteiramente. O número 7 na Bíblia traz um simbolismo. O 7 significa totalidade, inteiro, completo. Então o general Naamã, ele queria uma cura do seu corpo, da sua lepra, mas Deus queria curar a vida de Naamã por inteiro. Deus queria tratá-lo por inteiro. Assim Deus também, quando Deus começa uma obra na nossa vida, Ele começa uma obra que completa, né? Aquele que começou a boa obra em nós, diz a palavra do Senhor, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Então Naamã, ele andava ali com vestes finas, provavelmente nessa ocasião ele estava fardado, visto que ele levava cartas oficiais ali do rei para se apresentar oficialmente ao rei de Israel. Mas o que ninguém sabia era que embaixo daquela suntuosidade, daquela pompa toda, havia um mau cheiro das feridas da lepra. Muitas vezes nós podemos aparentar que nós estamos bem. Aliás, muitas vezes quando alguém nos cumprimenta, normalmente nós respondemos positivamente dizendo tudo bem, quando muitas vezes internamente nós não estamos bem, nós não estamos nos sentindo bem. Naamã, ele por fora, né, ele estava bem vestido, né, tinha uma posição, mas na sua vida íntima particular, Naamã era um leproso. Naamã precisava de cura, e foi isso que Deus fez na vida dele, uma cura completa. E é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Deus, ele quer nos curar completamente. Nem sempre nós vamos entender tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A princípio, o general Naamã, ele não entendeu o propósito de Deus, aquilo que Deus tinha mandado ele fazer através do profeta. Ele quase que se negou a fazer, mas depois que ele foi instado a ir em frente, ele obedeceu, ele aceitou, ele obedeceu, ele se entregou por inteiro, ele se dispôs a fazer a vontade de Deus. A cada mergulho na água, a sua mente refletia sobre tudo aquilo que estava acontecendo, e a sua vida foi lavada por Deus, foi purificada por Deus, e houve uma transformação completa na vida de Naamã. Meu querido, eu gostaria de encerrar hoje perguntando para você: você precisa ser lavado? Você gostaria de ser lavado por Deus? Existe alguma área na sua vida que precisa ser tratada por Deus? Alguma lepra que está escondida, que as pessoas não veem, mas você sabe, e Deus sabe muito bem aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. Se você quer isso, a partir de hoje, nós vamos olhar para os 7 banhos de Naamã, e nós vamos comparar os 7 banhos de Naamã e tudo aquilo que ele passou naquele momento. Nós queremos comparar com um processo de mudança em 7 etapas, mudanças que Deus fez na vida de Naamã e mudanças que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Você quer saber mais sobre isso? Então, nos acompanhe e não perca o nosso próximo estudo, e nós nos encontramos lá. Deus abençoe a todos.